É tão particular o meu encontro quando é com você, o meu sorriso quando tem alguém pra acompanhar, as minhas histórias quando você para pra escutar, a minha vida quando tem alguém pra chamar de vida. E aí, unicórnios, tudo bem com vocês? Então tá tudo bem. No vídeo de hoje a gente vai falar, como já está no título, e como você pode ter tido uma ideia vendo o começo do vídeo, sobre Ana e Vitória. Basicamente eu vou usar elas duas de exemplo para uma situação que acontece bastante. Ana e Vitória, pra quem não sabe, é uma dupla que elas são cantoras de MPB e várias músicas que são mais alternativas, que começou a fazer muito sucesso alguns anos atrás e agora, tipo, também tá num sucesso do caralho. E recentemente a Netflix lançou um filme contando a história delas, tipo, como elas se conheceram, como a banda surgiu. Falaram algumas adaptações da história pra ficar mais romântica. É um filme que é musical e romance. Tipo, é um monte de coisa que eu gosto, então eu assisti o filme. E assim, antes de lançar o filme, quando ela já lançou o trailer, se tornou uma polêmica do caralho. Em uma das cenas dos trailers deu pra ver que a Ana Vitória 1 tava... Eu não sei qual... nunca lembro quem é a Ana e quem é a Vitória. Mas tipo, vou falar tipo Ana Vitória 1 e Ana Vitória 2. A Ana Vitória 1 é que tem cabelo liso. A Ana Vitória 2 é que tem o cabelo cacheado. No vídeo mostrou que a Ana Vitória 1 teve um relacionamento com uma mulher. Aí pronto, a comunidade LGBT, ó, explodiu. Não acredito, ela finalmente assumiu, não, blá blá blá. Depois que o filme foi lançado, isso piorou ainda. Tipo, o bagulho, ó, explodiu mais ainda. Até porque realmente mostra que elas duas tiveram relacionamentos com mulheres. Então isso já virou tipo, nossa, todo mundo, né? Meu Deus, elas são bissexuais, um monte de coisa. Mas aí elas gravaram uma entrevista com um canal chamado Globo, alguma coisa que eu não lembro agora, mas tá aqui o nome, em que nessa entrevista elas falaram sobre a sexualidade delas, né? E eu achei muito legal o que elas falaram, porque assim, elas falam isso. A única coisa que a gente fala é tipo assim, não rotule. Exato. O amor, ele é do jeito que você achar que faz sentido pra você. Cara, realmente eu não preciso falar se eu sou uma coisa ou sou outra. Eu posso ser o que eu quiser. Eu acho que a nossa galera tá entendendo o movimento de se entender e tá tudo bem. A resposta é sensacional. Por quê? Porque a gente tem a comunidade LGBT, a gente tem os nomes, a gente tem as siglas, a gente tem as nossas identidades. E as pessoas, e tipo, dentro da comunidade LGBT mesmo, começou a se tornar uma coisa obrigatória você ter essa identidade. E não é assim que funciona. A ideia da gente ter a nossa identidade é uma questão nossa, uma questão que é uma questão política, social e principalmente uma questão psicológica, é uma coisa nossa. A gente precisa ter a nossa identidade. Mas assim, não é todo mundo que precisa ter essa identidade. O que elas falam faz muito sentido. Antes de eu conhecer a pansexualidade, de eu saber o termo, eu falava a mesma coisa que elas. Eu falava, tipo, eu não rotulo, porque eu gosto de pessoas. E assim, elas não se colocarem dentro de uma orientação sexual, eu acho que é uma coisa muito importante e muito legal. Porque primeiro, elas não estão indecisas com a sexualidade delas. Elas já deixaram claro isso, elas não estão indecisas. Elas só não querem ter um rótulo. Isso é muito importante. Existem essas pessoas que elas não querem ter um rótulo e cabe a nós respeitar. Eu ouvia muita coisa, tipo, bem chata mesmo, das pessoas que são da comunidade LGBT e de fora, por eu falar que eu não era bissexual, primeiramente, porque a primeira opção que sempre vem à cabeça depois do lésbico é bissexual. E essas coisas não foram muito agradáveis, sabe? É muito chato quando você tá tentando se identificar com você mesmo e tem alguém ali tentando falar pra você o que você tem que ser e o que você tem que gostar, entendeu? No meu vídeo sobre pansexualidade, um dos meus vídeos falando sobre pansexualidade, que tem vários, vão estar aqui no card, pode ir lá assistir, frequentemente rolam os comentários das pessoas falando: eu não sei qual que é a minha orientação sexual, como eu me sinto, eu não sei se eu me encaixo em um ou outro. Às vezes eu me identifico com uma, às vezes eu me identifico com outro, eu me identifico com todas. Então, tipo, não é um problema isso. Você não tem que se identificar dentro de uma orientação sexual. Isso é uma opção sua, você pode fazer isso. Você, tipo, não é todo... Não tô falando que a pessoa escolhe ser homossexual, que ela escolhe ser pansexual, só que é uma escolha dela usar nomenclatura. É uma nomenclatura, gente, é uma bandeira. É uma bandeira muito importante. É uma bandeira que, tipo, são várias bandeiras no caso, são várias bandeiras que têm uma relevância e que são importantes pra gente. Sim, mas isso não nos dá o direito de obrigar outras pessoas a usarem bandeiras. Elas falam dos fãs estarem começando a entender essa ideia delas, esse movimento, também é uma coisa muito legal, porque realmente tem muita gente que já quebrou essa ideia de precisar de uma sexualidade pra se identificar ou pra se nomear e passaram a falar que só não querem se rotular, porque, relacionamento é uma coisa que ela é muito delicada.
É uma coisa que é muito delicada, que é uma coisa que é muito boa, uma coisa muito interessante. Ou não, porque tem pessoas que realmente não gostam de relacionamentos, não querem, e tudo bem, tá tudo bem você ser o que você quiser, você gostar do que você quiser. Mas assim, a gente não pode forçar outras pessoas a quererem ter relacionamentos, ou a gente não pode forçar as pessoas a usarem os nomes que elas querem. Uma coisa que eu tava discutindo, a gente tava conversando no grupo do Ishirin, que eu falei no último vídeo, que é um grupo de mangás lá, do Discord, que a gente tava conversando sobre variação linguística. Eles estavam lá, primeiro começou com a discussão do biscoito bolacha, depois começou com a discussão do mexerica, tangerina, bergamota, e no fim das contas a gente só concluiu que não tem problema cada um chamar da forma que gosta. Ninguém é obrigado a usar aquela nomenclatura pra uma coisa que na cultura dela, na vivência dela, tem uma nomenclatura diferente. Não é obrigatório a pessoa ter que ter uma sexualidade definida. Não é obrigatório uma pessoa ter uma orientação sexual definida. Ela pode muito bem não querer ser nada. Ela pode muito bem se identificar com todas, assim como ela pode não se identificar com nenhuma. LGBTQ+, é isso, aquele mais ali tá pra abranger todas as pessoas, e não só as que tem uma letrinha ali na sigla, seja aumentada ou diminuída. O importante de você se identificar com você mesmo, o importante de você saber se relacionar com quem você gosta, é uma coisa sua. Você não pode obrigar outra pessoa. Vamos colocar assim como exemplo, tipo, religião. Eu, por exemplo, sou espírita e eu tenho e o meu melhor amigo é evangélico e eu tenho amigos que são católicos e a gente conversa sobre nossas religiões às vezes, né? Só pra tirar algumas dúvidas assim, mas a gente não impõe a nossa religião pra eles. A gente só fala sobre o assunto. Somos amigos, a gente tem que conversar pra aprender coisas, entender um pouco da cultura do outro. Mas não é obrigatório eu puxar ele pra minha religião, eu puxar eles pra minha religião. A mesma coisa é sexualidade. Eu falo sobre pansexualidade aqui no canal, eu trago outras pessoas de outras sexualidades para elas falarem sobre as sexualidades delas, contar um pouco da vivência, mas isso não obriga você que tá assistindo a ser puxado pra minha sexualidade, ter que se identificar com ela. Se você se identificou, ótimo. Eu fico até feliz em saber que você passou a conhecer a sua orientação sexual por um vídeo meu. Eu acho isso muito bacana. Mas eu não vou impor pra você que você tem que ser pansexual. Então, tipo, vamos passar a respeitar o coleguinha e as sexualidades dele ou a falta da sexualidade deles. Tem uma coisa também que é a falta de... o negócio de não respeitar a orientação sexual da pessoa. Você tem uma orientação definida e as pessoas não aceitam que a sua orientação é essa. Todo mundo sabe que eu tenho um estereótipo muito masculino. Depois que eu cortei o cabelo, isso enfatizou mais ainda. Logo de cara, quando alguém me conhece, a pessoa já pensa que eu sou lésbica. E depois eu explico que eu sou pansexual, explico a pansexualidade. Muita gente fica indignada demais com isso e começa a falar que eu sou indecisa, que eu tô confusa e que eu tô inventando isso só porque pra mim é mais fácil ficar com homem. Tipo, gente, mais de uma vez eu ouvi também que orientação sexual com nome difícil pra chamar atenção. Então, o tempo todo tem gente dentro e fora da comunidade LGBT tentando desmoralizar as orientações sexuais que não estão dentro do LGBT. O B nem tanto também, porque bissexual é um bichinho que sofre também. Nem no T também, né? Se você não é hétero, lésbico, nem gay, você já está aberto a críticas desses três. É uma coisa que a gente tem que passar a controlar. Primeiro que é falta de educação. Você chegar na pessoa aleatoriamente, ou mesmo que você conheça, é falta de educação você chegar e falar: você não tem essa sexualidade. Tipo, não é uma coisa que tem a ver com você, é uma coisa da pessoa. E depois a gente tem que passar a exercitar esse respeito pelas orientações sexuais ou pela falta delas, ou a falta de necessidade de se identificar como orientação sexual. Porque se a gente tá falando de diversidade, somos nós que abraçamos tanto a causa da diversidade, é hipocrisia a gente criticar as pessoas por não terem uma sexualidade que a gente conheça, por exemplo. Esse é um assunto que eu já tratei várias vezes aqui e que vários canais, como o canal da Lorelai Fox, o canal das Bi, Põe na Roda, já falaram sobre isso, mas que é um assunto que a gente tem que continuar batendo na tecla. Muita gente fala que é tipo, não, isso aí tá saturado, já falaram demais, mas não. Enquanto não tiver um resultado, já não é demais você falar sobre o assunto. E é isso, unicórnios. Deixe sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nada, me siga nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo e tchau!